Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao nosso programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, programa pioneiro no diálogo interreligioso em nossa mídia. Nós recebemos com muita satisfação no programa de hoje Chico Marques. Boa tarde. Boa tarde, Afonso, como vai? Boa tarde aos telespectadores e aos ouvintes da rádio. Retratos da Fé é o tema aqui do Conviver de hoje. Vamos apresentar o nosso convidado especial, desde já agradecidos por ele estar aqui conosco, ele que tem uma agenda de tantas ocupações, mas encontrou espaço aqui para estar presente no programa Conviver. Chico Marques é fotógrafo profissional, diretor de arte e psicólogo, com pós-graduação em neurociência aplicada à psicologia. Ele é autor da exposição Somos Todos Imigrantes, de 2015, onde retratou imigrantes refugiados em São Paulo. Ele é autor também da exposição La Jornada, de 2018, sobre venezuelanos em refúgio em Roraima, e também Costurando a Dignidade, outra exposição de sua autoria, de 2018, sobre trabalhadores bolivianas em oficinas de costura. Ele profissionalmente atuou nas principais revistas brasileiras de grande circulação, como Playboy, Casa Cláudia, Galileu, Veja São Paulo, entre outras. Chico Marques, sinta-se acolhido na Fundação Espírita André Luiz, ainda que pelo Zoom, que nos permite esta aproximação. Nós queremos saber que você fale um pouco aqui, para começar, sobre esse projeto seu, Retratos de Fé, que envolve a interreligiosidade, a fotografia, a expressão artística, a comunicação, enfim, esse seu trabalho que já não é de hoje e que prossegue com essa nova temática. Começa aí com a exposição do Somos Todos Imigrantes, né, em 2015, com aquele boom de refugiados haitianos aqui em São Paulo. Essa história, vou começar com ela, que vai justificar esse trabalho que a gente vai explorar mais, que é da fé. Foi uma experiência muito peculiar. Eu estava no centro de São Paulo, num domingo, fim do dia, começo da noite, e saindo de um restaurante, e aí eu encontro um grupo de haitianos fazendo uma espécie de festa ali na rua, né, com som, e são negros retintos, lindos. Só que eu percebi que apenas eu estava achando aquele grupo bonito. A maioria das pessoas se esquivavam, fugiam, faziam expressão de horror, de medo. Eu estava ali junto com eles e eu tive, vamos dizer, estava num lugar privilegiado para perceber a empatia. Porque eu estava do outro lado do balcão, né, com eles ali, vendo o que a gente chama de racismo. Se é estrutural ou não, mas foi um fenômeno ali de racismo. E aquilo me chamou a atenção, porque quando você olha, se você colocar no Google Imagens, haitianos em São Paulo, até hoje, né?
vai aparecer imagens dessas pessoas retratadas sempre de maneira degradante. E não é o que eu estava vendo ali. As pessoas. E aí eu fui pesquisando mais, cheguei no padre Paulo Parisi, da Missão Paz, ali do Glicério, que acolhe, né, uma instituição que acolhe imigrantes. E aí, enfim, fui super bem recebido, né, pelo padre, e disse a ele que eu estava com a ideia de fazer um contraponto fotográfico, de fotografar essas pessoas de maneira digna, com luz de publicidade, porque assim, né, uma coisa esteticamente mais bela, né, as pessoas teriam coragem, pelo menos através da foto, já que não tem coragem de chegar perto da pessoa in natura, teriam coragem, sim, de chegar perto da foto e ali poder fazer, elaborar melhor, perder o medo, na verdade. Perder o medo. E aí a coisa, fiz os retratos e funcionou super bem. Era para ser inicialmente fotos apenas para rede social, mas acabou virando uma exposição que foi para o MIS, né, Museu da Imagem do Som, Tribunal de Justiça de São Paulo, para PUC aqui de São Paulo, depois para a Unicamp. E acho que está até hoje aí rolando essa exposição, Tomou da Prova. A partir daí eu fui chamado para fazer outras duas exposições, essa dos venezuelanos em situação de refúgio em Roraima, fui para lá, chama de fotografia de imersão, né? Fotografei mais de 30 famílias venezuelanas e ouvi suas histórias, gravei suas histórias, com o mesmo intuito das pessoas terem oportunidade de saber mais dessas pessoas, deixar um pouco os achismos de lado, né, e ter contato, mesmo que através do audiovisual, né, dessas pessoas. E, na sequência, o trabalho com as bolivianas, né, situação no trabalho análogo à escravidão e oficina de costura. Bom, e aí, com o sucesso desses trabalhos, resolvi veio a ideia de fotografar líderes religiosos. Com o mesmo intuito, percebi que as pessoas não têm conhecimento das religiões, por conta do nosso aprendizado, né? A gente aprendeu na escola a buscar o certo e o correto através de métodos. Esse pensamento funciona muito bem no mundo corporativo, no mundo das coisas, no mundo da produção. Porém, quando se vai falar de religião, esse método não funciona. Por quê? Porque na religião não existe hierarquia, não existe o certo, o correto. É algo transcendente, é algo que não pode ser medido, né? Não pode ser hierarquizado. Porém, a estrutura do pensamento das pessoas é hierarquizante. Então, elas tendem né? Então, aí, por exemplo, né? Lá no espírito, ele se identifica com o espiritismo, porém, ele, por conta de um pensamento de estrutura, né, cartesiana, ele tende a achar que ele descobriu a verdade. E a verdade, portanto, é universal. Portanto, se você descobriu a verdade, o outro está automaticamente enganado. E aí você já viu o conflito que isso pode gerar. Por quê? Porque cada indivíduo descobriu uma verdade, mas são verdades que não podem ser universalizadas. E a depender quanta fé tem nessa pessoa, ela pode ficar com medo de que as outras religiões, ou os outros pensamentos, podem contaminar a sua própria visão.
E aí elas tendem a reagir de maneira, né, reativa, não aceitar o outro como uma pessoa que tem a sua fé, mas como uma pessoa que está equivocada. E aí isso abre margem para o que a gente está vivendo hoje, né? Esse conflito religioso, principalmente com as religiões de matriz africana, né, que são vítimas, né, de violência. Chico Marx, vamos falar um pouquinho a propósito do seu trabalho prático. Então, a ideia é uma exposição onde estejam presentes representantes, sacerdotes, líderes religiosos, estejam ali fotografados, estejam naturalmente essas fotos munidas de informações, e parece que a sua ideia é que essa exposição seja itinerante, possa percorrer aí o nosso Brasil. Agora eu pergunto a você, o primeiro passo, o que foi mais difícil para você alcançar esses representantes religiosos? Digamos, eu vou usar uma expressão publicitária, que é vender a sua ideia, no sentido bacana, né? No sentido, porque vender, quando a gente vende alguma coisa, é sinal que alguém está precisando daquilo lá. E é claro que todos nós estamos precisando de fé. Então, como começou esse seu trabalho? O teu primeiro passo qual foi? Eu entrei em contato, como as posições anteriores, partiu de uma parceria com a Igreja Católica, né, a Missão Paz. Eu voltei lá, fui pedir orientação, porque eu sou agnóstico e não, vamos dizer, entendo. Eu não entendia tão bem sobre as religiões. Então, procurei o Padre Paulo, Paris, da Missão Paz, que me indicou o cônego José Bison, que faz um trabalho interreligioso. Aí, marquei uma reunião com ele, tivemos uma longa conversa, mostrei meu trabalho para ele se entusiasmou, e a partir dali ele me ajudou vamos dizer, na curadoria desses representantes, das pessoas, dos personagens. Então, assim que a coisa começou. Esses projetos que envolvem muita gente, é sempre assim, a gente não pode ficar afobado de querer resolver tudo, definir o projeto completamente antes, né, para depois aplicá-lo. Ele vai se construindo ao longo do processo. Então, a partir ali de 5 nomes que o padre José Bison me passou, foram surgindo outros nomes, né, as pessoas foram se interessando, e aí um vai indicando o outro, e a coisa vai se construindo, as pessoas vão se empolgando, vão se interessando, e o projeto começa a tomar um corpo, começa a ficar forte. E não foi diferente com ele. Muito bem, o maior desafio, qual foi? A maior dificuldade? Olha, a gente vive hoje, falar desse assunto é espinhoso, é difícil passar por ele sem esbarrar nos batentes. Existiu um fenômeno nos últimos 30 anos, foi o crescimento da igreja evangélica, dos neopentecostais, e a maior dificuldade está sendo justamente encontrar um representante neopentecostal que aceite participar, porque eles se mostram muito fechados e recusam participar, porque eles mantêm uma postura justamente cartesiana, justamente hierarquizante, de que eles têm o monopólio da verdade, e que, então, eles não estariam interessados ali em estar com os outros. Então, essa está sendo a maior dificuldade. Muito bem, em relação até agora, Chico, porque parece que o seu trabalho prossegue, você naturalmente, esse é um trabalho voluntário, pelo que eu entendi, é um trabalho, é um deleite seu, espiritual, profissional, e acredito que seja um desafio belíssimo. Você falou
do padre Paulo Parisi, da Missão Paz. Ele esteve aqui já no programa, conversamos bastante Legal. a propósito do seu trabalho com os haitianos. Agora, eu queria saber o seguinte: nesse contato com os religiosos até agora, que você desenvolveu, você se surpreendeu com algum tipo de comportamento, no sentido positivo ou mesmo negativo? Você pode contar aí uma dessas experiências? Negativo não teve nenhum. Positivo, vários. Porque essa exposição, né, ela vem, de fato, de uma espécie de deleite fotográfico, né, quando o bichinho da fotografia pica, a gente fica meio maluco por imagens, querendo produzir, ter uma relação diferente com a imagem. E boa parte dessas religiões eu não conhecia. O fato de eu ter trabalhado com jornalismo, né, deixa você exposto à informação. E aí falei, nossa, mais de 30 anos de jornalismo e boa parte das religiões, daquelas falas, eu nunca tinha entrado em contato. Eu imaginei também que outras pessoas, né, assim como eu, não têm esse conhecimento. E para a gente ser plural e conseguir entender o outro, a gente tem que ter referência. Então, perceber que existem várias formas de pensar e nada melhor do que entrar em contato com elas, né? Como dizia Vygotsky, né? Aí, pensador da educação, né? A gente aprende por aproximação. Então, essa exposição é uma maneira de gerar esse conteúdo para as pessoas se aproximarem, inclusive eu, ao fazer as fotos. Então, por exemplo, a fé Bahá'í, muito linda, muito incrível, que não conhecia, né? Foi uma surpresa boa. Hinduísmo foi uma surpresa muito boa. Saber mais, saber sobre, por exemplo, a Gênese segundo as religiões de matriz africana foi assim, libertador. Saber, por exemplo, que a Exu, a figura de Exu, que para nós aqui no Brasil culturalmente é associado ao demônio, à prática do mal, originalmente não é isso. Em que momento Exu se torna equivalente ao demônio? Numa tradução da Bíblia para a língua iorubá, feita por um católico. E aí, nessa tradução, Exu aparece como o demônio. A partir daí, a gente passa a ter uma ideia diferente. Porém, originalmente, não tem nada a ver com isso. Ele é um orixá como outro qualquer. Então, são informações aqui e ali que a gente vai pegando, que vai desconstruindo essa imagem de que existem os bons e os maus. Por toda parte, sem dúvida. Onde está o homem, está a imperfeição. Chico Marx, você que é um fotógrafo de talento, um vencedor, um trabalho tão grande aí na mídia, aqui vai uma pergunta aqui muito interessante. Por que a imagem estática da fotografia, que é isenta de som e de movimento, na maioria das vezes, claro, quando na mão de profissionais como você, ela consegue captar a essência, o espírito das pessoas e das coisas, e o cinema, com todos esses recursos, nem sempre é feliz nesse sentido. Qual a sua explicação para isso? Eu acredito, começa o que é o cinema, né? O cinema são um monte de fotos juntas, que, enfim, você vendo em sequência vai criar um movimento. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que alguns cineastas conseguem, né? Mas é algo muito mais complexo, eu acredito, passar isso no cinema, passar essa expressão, né? Eu quero dizer,
no cinema, conseguir essa expressão no cinema. Justamente porque envolve outros recursos, como o áudio, como o movimento, né? Quanto mais simples for, e a fotografia é muito simples, é um frame, né? Ela é um instante, e aquele instante fica congelado. Então, por exemplo, né, nesse trabalho, aliás, você é um dos fotografados, já dando spoiler aqui, é possível na fotografia ficar mais simples, né? Que no cinema também é possível, mas na fotografia se torna mais simples por conta do instante. Eu ir conversando com você, eu ir afinando com você, entrar numa energia, numa ideia com você. No caso, foi uma atmosfera de fé. Se não me engano, eu pedi para você rezar, eu pedi para você entrar em contato com sua fé, e você simplesmente entrou. E aí eu cliquei esse instante. Um instante que a sua expressão facial estava completamente dominada. Você não estava pensando na foto, você estava pensando na fé. Então, quando a gente está concentrado numa coisa, a gente esquece o externo. Então, você ali não estava pensando como está a minha cara. Você estava no seu momento de fé. Eu, aqui do lado, né, externo a você, captei esse instante. Então, é um instante muito precioso, é um instante muito rico, e por ser um instante, se torna, vamos dizer, um pouco mais fácil comparado ao cinema, né, que tem uma história com começo, meio e fim, é mais complexo, exige que o ator ali, no caso, outra coisa, né? No cinema tem um ator. Então, vamos supor, se estivesse fazendo filme dessa exposição, o ator estaria lá representando o Afonso tendo fé. É diferente da situação do próprio Afonso tendo fé. Então, a chance de eu ter uma imagem muito mais, vamos dizer, verdadeira é maior do que a do ator representando o Afonso tendo fé. Ele não está tendo fé naquele momento. Você sim estava. Nós estamos conversando no programa Conviver de hoje com muita satisfação com um fotógrafo talentoso, diretor de arte, que também é psicólogo, estudioso do comportamento, das manifestações psicológicas, o nosso companheiro Chico Max, que está à frente de uma exposição que nós aqui, no programa aqui Conviver, batizamos aqui de Retratos da Fé. Retratos da Fé. E nós vamos perguntar para ele agora se em algum momento desse trabalho, as perguntas que estão aqui, que chegaram, que foram sugeridas. Aliás, eu quero pedir licença ao convidado para dizer o seguinte: o nosso programa hoje está sendo gravado. As perguntas, sugestões, críticas, sugestões de pessoas que deveriam estar aqui no nosso programa, de acordo com a sua opinião, devem ser enviadas para o nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Para o nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Faça a sua sugestão, quem você gostaria de ver aqui entrevistado. Se você gostaria que o Chico Max voltasse com outras abordagens, outras perguntas, mande a sua sugestão, as suas perguntas, críticas, comentários. Nós agradecemos imensamente a todos os e-mails, mensagens que nós temos recebido. E nós vamos perguntar agora ao Chico Max. Em algum momento, Chico, no seu trabalho de registrar a fé das pessoas, dos religiosos, aconteceu alguma coisa assim inusitada, digamos assim, tipo apareceram imagens, formas ou cores de origem, digamos, misteriosa, não identificada nas fotos, mas que você não tinha observado durante o momento do clique? Não teve nada. Tudo que foi registrado era o que estava mesmo, estava diante daquilo que saiu na foto, né? Entendi. Você acha que a religiosidade
e a fé modificam a forma como a imagem é captada pela fotografia? Você percebe ou percebeu um algo mais nas pessoas que têm fé em Deus e naquelas que não têm? Eu aproveito aqui para encaixar aqui um comentário, Chico. Como todo estudante de comunicação, nos tempos aí de Escola Superior de Propaganda, estudamos, né, Cartier-Bresson, entre outros grandes fotógrafos da história, Os clássicos. os clássicos. E eu vejo algumas fotografias, eu folheando um dos álbuns que está ainda aqui comigo, eu falei, olha aí o Chico Marx aí está reencarnando momentos de Cartier-Bresson, que ele fotografou muitos religiosos, não em estúdio, de forma, digamos assim, com essa tecnologia avançada de que você dispõe, mas assim, ao ar livre, nos templos, nas ruas lá na Índia. Como é que é isso para você? A pessoa se modifica, ela fica diferente nesse momento de se expor. De certa forma, você já falou sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco. Uhum. Não, sem dúvida, modifica totalmente. Ser fotografado nunca é confortável. Então imagina, né? Eu monto uma luz em volta de você, me põe na sua frente com uma câmera profissional, ou seja, a gente não está acostumado a ver. E aí, assim, dificilmente alguém vai ficar natural, né? Então tem os clichês da fotografia, né? Fala, faz cara de natural. Não dá, a pessoa não está natural. Não tem como fazer cara. Isso seria pedir para ela imitar ela própria, né? Olha, você não estamos numa situação natural, mas faça a cara de natural. Não vai acontecer. Então, a fotografia ela tem um envolvimento necessário que o fotógrafo e o fotografado se afinem, né? Afinar no sentido aí, fenomenológico da palavra, para ambos ficarem à vontade, para justamente sair, né, essa cara de natural. Porém, na fé, tem uma coisa que facilitou muito. Porque a fé, ela não é uma imitação. A fé é algo genuíno nas pessoas que a têm. Depois até gostaria de falar sobre os efeitos da fé no cérebro, né? Que é uma capacidade humana. Fé é uma capacidade. Assim, o ser humano é capaz de ter fé, como ele é capaz de sentir amor, né? É uma emoção, um sentimento exclusivo da humanidade. Então, quando eu peço para a pessoa se conectar na sua fé, é muito diferente de eu pedir para ela, relaxa e faz cara de natural. Por quê? Porque essa naturalidade pedida pelo fotógrafo não é genuína, mas a fé é. Então, nesse sentido, vamos dizer que facilitou, porque a pessoa, em geral, fecha os olhos, ou seja, se desconecta do exterior, e todos que eu fotografei, né, é possível dizer que eu vi Deus em todos. Eu vi Deus em todas as pessoas que eu fotografei. E aí a expressão muda completamente quando a pessoa está nesse estado. Ela não consegue fingir, ela não consegue entrar num estado de fé e ao mesmo tempo fazer uma cara. Por quê? Porque ou ela está dando atenção à sua fé, ou ela está dando atenção ao que está acontecendo fora. Então, no fim, é uma vantagem, né? A fé, ser um momento de fé, facilitou o meu trabalho e não complicou o meu trabalho. Porque você não precisa fazer a direção da fotografia, né? Você não precisa dizer, põe a mão aqui, põe a mão ali. As pessoas naturalmente já se ajeitam numa posição e numa expressão de fé. E aí o meu trabalho é o mais rápido possível, porque essa conexão, né, ela não consegue se manter por muito tempo naquela situação da fotografia, né, quero dizer. Então aí vamos dizer que
O bom fotógrafo é aquele que percebe os instantes, né, que vale a pena clicar para extrair aquela expressão, né? Ô Chico, nós estamos aí em tempos de inteligência artificial. Eu queria aqui deixar claro para aqueles que estão nos assistindo que, pelo que eu entendi do seu trabalho, as suas fotos elas são nuas e cruas, claro que com os recursos da iluminação, lentes, esses recursos tecnológicos que, digamos assim, valorizam a imagem, fidelizam a imagem, mas o seu trabalho não tem maquiagem, não tem Não. adornos, adornos aí tecnológicos, retoques, costuras, porque hoje a gente nota que a fotografia ela não é mais aquele instrumento de arte como era há algum tempo. Eu queria até aproveitar que você falasse sobre o progresso da fotografia e eu dou meu depoimento aqui. Na minha infância, minha tia Júlia, que era uma pessoa muito bem economicamente, nós considerávamos ela como parente rico, ela nos levava a passear no Largo do Arocho, onde havia o lambe-lambe, aqueles chamados fotógrafos da praça, que colocavam a gente naquela formação militar, não é? E tiravam as nossas fotos, mas ela me levava também no estúdio, eu não me lembro o nome do fotógrafo, faz muito tempo, claro, que havia também nas imediações, fotógrafo profissional cobrava caríssimo, porque a foto feita em estúdio era para famílias ricas, não era a fotografia não era acessível como é hoje. Será que a banalização da fotografia, os recursos, a sujeito coloca a orelhinha, muda a cor da pele, dos olhos, será que tudo isso está acabando com a fotografia? Se eu cravar essa última palavra aí, o acabando, ainda acho um pouco cedo, mas sem dúvida que mudou completamente. Você tem aí alguns fenômenos, né? Então, que explicam isso, né? Alguns contextos também. Lá atrás, né? A fotografia profissional, os equipamentos, até hoje os equipamentos são caríssimos. Ah, e era um equipamento que você tinha que dominar, né? Não tinha nada automático. Né? As câmeras profissionais eram manuais, então você tinha que estudar fotografia para fotografar e pilotar uma câmera. Hoje, com o celular, não. Tudo automático. Então, antes era caro fazer uma fotografia dessa em estúdio. Até hoje não é tão barato assim, mas comparado, acredito, a décadas atrás, se tornou mais barato. Então você tinha lá um sujeito que investiu uma grana na câmera, investiu uma grana na lente, lente às vezes é mais caro do que a própria câmera, equipamento de iluminação, né, flashes, tochas, né, e o estúdio em si, né, você paga um aluguel daquilo ali, então tem um custo muito alto envolvido. Além do tempo que o fotógrafo perdeu e se dedicou para aprender a fotografar com a exposição correta, sem estourar a luz, né, sem ficar super exposto, ou seja, com muita luz, ou subexposto, com pouca luz. Então você pagava esse conhecimento. Já ali nos anos 90, vem as snapshots. Então eram câmeras mais baratas, digitais, com uma lente fixa, e isso já foi popularizando. Mas ainda havia ali um investimento a ser feito, né? E logo depois os celulares. Enfim, hoje todo mundo tem não só uma câmera, como uma câmera fotográfica, como uma filmadora na mão. Então se gera muito conteúdo, se gera. Então, sem dúvida que esse processo banaliza. Banaliza. Porém, você tem hoje muita foto, mas sem linguagem. Então, por exemplo, primeiro que a foto do celular, você não controla a luz.
Você não controla nada, aliás, né? Você fotografa com a luz que está, né? A luz que existe no momento. Na fotografia profissional, você controla essa luz. Você diz para a câmera o quanto você quer de cada flash. Então, você literalmente desenha com luz. Além de você trabalhar uma estética. Então, apesar da gente ter muita foto, muito conteúdo, nunca, num momento da história da humanidade, se gerou tanto conteúdo. Porém, conteúdos de qualidade continuam sendo poucos, né? Então, agora você tem assim, uma abundância de conteúdos rasos, assim como sempre foi. É que agora esses conteúdos estão expostos. Então, uma boa fotografia continua sendo uma boa fotografia. Quando começou essa coisa de celular, entre os fotógrafos, tinha uma discussão assim, né? Se será que o fotógrafo profissional vai competir com a pessoa do celular? E a resposta foi não, não vai competir. Por quê? Porque a pessoa que fotografa com o celular, ela pode até ali fazer entre 100 cliques, ter uma foto boa. Mas o nome disso é serendipidade. Serendipidade é o acaso. Se você pedir para aquela pessoa reproduzir aquela foto novamente, ela não vai conseguir. É verdade. Foi um acidente. Já o fotógrafo profissional, não. Não existe acidente. Não existe linguagem. Então, acredito que a linguagem e a técnica ainda vamos dizer, são os componentes de resistência da fotografia. Então, a fotografia ainda vai durar bastante. Agora, a inteligência artificial está aí, não sabemos direito para onde isso vai levar, mas eu tenho comigo que se tudo se tornar, tudo na comunicação, se tornar artificial, e a gente ter uma abundância do artificial, vai haver o que, agora não lembro qual filósofo chamou de movimento dialético. E o que seria isso? Quando uma ideia ela se torna dominante, ela gera uma força contrária. Essa força contrária tende a dominar a força dominante, e a partir do momento que essa que toma o poder, né, se torna dominante, vem outra força contrária e assim sucessivamente. Então, eu acredito que a gente vai entrar numa era de valorização do analógico. Que a partir do momento que tudo é artificial, isso pode ajudar muito no trabalho, mas o ser humano, ele transcende, né? Ele transcende. Eu acredito que as pessoas vão valorizar o que é assim, gerado pela inteligência analógica e ter a inteligência artificial como algo meramente utilitário. E aí a fotografia pode se beneficiar disso, né? Então, se você faz uma bela foto e diz, olha, a minha não tem inteligência artificial, acredito que essa foto será valorizada e não desvalorizada. Chico Marx, o tempo vai passando aqui, tem muita pergunta, muita curiosidade. Minha primeira foto, nos tempos de preto e branco, câmera herdada da minha avó Elizabeth, meus 2 gatos que entraram para a eternidade. Qual foi a sua primeira foto, Chico Marx? Você se lembra? Lembro, foi do meu filho mais velho, Felipe. Aliás, eu tenho a câmera. Uma minha Nikon Olha aí. analógica com a lente 50 milímetros. Foi com ela que eu aprendi a fotografar, completamente mecânica. Tá aqui, guardo com muito carinho. E aí eu comprei essa câmera e o meu filho era recém-nascido. E aí a primeira foto que eu fiz, assim, posando com luz, com flash, bonitinho, foi dele.
Chico Marx, você é um psicólogo, vamos dar um mergulho aí no inconsciente. Será que essa sua exposição, que nós estamos chamando aqui, Retratos da Fé, Ela vai se chamar Deus Existe? Deus existe. Não, eu vejo como uma resposta. Deus existe. Eu não vejo como uma pergunta. Eu faço para você uma pergunta assim. Será que há algum esforço do seu inconsciente no sentido de querer captar a beleza celestial que está presente em todas as religiões e passar isso para as pessoas como um refresco que nós estamos precisando nesses dias difíceis? Não tenha dúvida. Eu acho que nem é tão inconsciente assim. No meu caso, está ali no subconsciente, falando freudianamente, né? Que é aquele intermediário entre o inconsciente e o consciente, ao subconsciente, né? Onde tem as pulsões, onde tem os desejos, né? Minha mãe é uma pessoa de muita fé. A fé sempre foi discutida em casa. E nossa família passou por momentos, né, altos e baixos, como todas. Porém, a coisa da fé sempre estava presente na minha mãe, o discurso de fé. E eu passei por, tipo, todos também, né? Eu fui criança, fui adolescente, fui um jovem adulto, né? Você vai se elaborando com o tempo, né? Então a gente nasce rudimentar e vai se elaborando com o tempo. E nessa fase da adolescência você não está elaborado, mas você está cheio de certezas, né? Impressionante. Os adolescentes têm muita certeza. E naquela época eu me apresentava como ateu. E eu confrontava muito a fé da minha mãe, por ignorância. Com o tempo, né, você vai amadurecendo e vai entendendo o que é a fé. Ou seja, você vai se libertando desse pensamento cartesiano, de querer achar a resposta correta, e eu fui entendendo mais sobre essa capacidade. Então, a minha mãe, ela é espírita. A gente, quando criança, frequentei banda, frequentei candomblé, mesa branca, igreja católica, minha avó era católica, né? Então sempre teve essa conversa, sempre teve tudo isso, né? E aí, por um bom tempo, a gente ficou fechado, eu fiquei fechado, veja só, nesse pensamento escolar, que é qual das religiões é a certa. Olha que coisa, a gente se prende nisso e é difícil de se libertar. A grande libertação veio quando eu vi que não tem a certa. Não tem a certa, não tem a correta. Todas são corretas. Nosso programa vai chegando aqui ao final, imensamente agradecidos. Deus existe sim, e os retratos de Deus logo, logo estarão por aí nessa exposição criada por Chico Marx, fotógrafo, diretor de arte competente, criativo, psicólogo, que nos deu a oportunidade de conviver com ele no programa de hoje, que teve na produção Fábio Bettinassi e Alex Monteiro, no apoio à produção Thaís Cabenguelê, os trabalhos técnicos Rogério Palma, na edição Edi Pontes e na supervisão Júlio Sena. Chico Marx, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço aí aos espectadores, aos ouvintes, uma bela oportunidade, me sinto honrado de estar conversando com você. Muito obrigado. Agradeço a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelo nosso portal mundomaior.com.br. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde e até o próximo programa, se Deus quiser.
Você acompanhou Programa Conviver.